Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 14 de abril de 2023. A gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nesse finalzinho de semana, depois de uma semana bastante importante para a Bolsa brasileira, a Bolsa ter subido fortemente aí ao longo dos últimos dias. A gente viu um pregão de ontem com uma leve correção. Hoje a Bolsa ensaiou uma queda forte, mas no fim das contas agora viramos o patamar subindo 0,18% e o Brasil voltou, como dizem alguns que estão trazendo aqui a perspectiva para o Ibovespa depois de uma semana marcada por inflação aqui no Brasil, inflação nos Estados Unidos, agora também saindo algumas parcerias comerciais entre Brasil e China. Falando em China, o presidente Lula está lá na China, assinou alguns acordos, algumas parcerias, falando inclusive que o Brasil quer aprimorar sua relação com a China, expandir a aliança comercial também com o país asiático, trazer mais investimentos, inclusive com um programa de parcerias de investimentos, o PPI no Brasil, com enfoque em obras de infraestrutura e também obras ambientais, além, é claro, de acordos empresariais que devem trazer bastante investimento aqui no Brasil. A gente fala de uma construção ou de um estudo para a construção de uma ferrovia no Pará para escoar a produção da Vale. A gente fala também do comércio de jatos da Embraer com a China. Depois de 6 anos, essa comercialização pode voltar para o radar. Enfim, a visita do presidente Lula está rendendo muito assunto, mas também não só assuntos de natureza comercial, mas também assuntos de natureza geopolítica, assim como a assinatura de uma declaração do presidente Lula reafirmando, olha só, que Taiwan é parte da China, que Taiwan é uma parte inseparável do território chinês, contrariando algumas sinalizações ali do próprio Estados Unidos, quando recebeu, inclusive, a presidente de Taiwan e faz exercícios ali próximo da ilha para tentar colocar algum tipo de poder sobre a China. E aí, mesmo assinando esse compromisso, essa declaração, o presidente Lula preferiu não fazer nenhum discurso no ato da assinatura e, segundo auxiliares, para não criar mais polêmicas. Bom, além dessa possível polêmica, tem também ainda a repercussão de toda aquela situação envolvendo o dólar, que o presidente Lula falou sobre, de repente, uma quebra de hegemonia do dólar. O ministro Fernando Haddad tentou contemporizar, falou mais uma vez sobre a necessidade de manter relações bilaterais com os Estados Unidos, diz que quando uma porta se fecha, não necessariamente outra se abre, ou vice-versa, né? Quando uma porta se abre, não necessariamente a outra se fecha. A Haddad falou também que não faz sentido você se aproximar mais de um país e acabar se afastando de outro país, que o Brasil é grande demais para ficar escolhendo parceiros comerciais. O Brasil precisa ter relação e relacionamento com todo mundo e ratificou, na verdade, que a parceria com os Estados Unidos segue forte. Bom, pelo menos essa é uma situação que a gente está vendo bastante mexer com as expectativas, com os ânimos, tudo o que está acontecendo lá na China e, claro, né, aqui no Brasil a gente tem uma agenda um pouquinho mais fraca. O que vale mesmo é a gente repercutir exatamente o que está acontecendo e o que está movimentando esse mercado que virou o sinal e agora passa a subir. Deixa eu trazer então Alan Gani e Alexandre Cabral, já estão aqui conosco na bancada para a gente começar o BMC Market dessa sexta-feira, já repercutindo todos os assuntos. Muito boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, tudo certo? Tudo jóia, maravilha. Paz, sexta-feira chegou, hein? Pô, minha sexta-feira vai ser só outra. Porque eu dou aula hoje, dou aula sábado, dou aula domingo. Domingo? Como assim? Meu curso de opções. É seu curso. Mas sem folga, né? Mas aí, menos segunda, terça, quarta, quinta. Vai ser feriado no de semana é sexta? Presencial, então, curso de opção? Não, online. Tá de pijamão em casa, de boa. Pijamão. E aí, Gani, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Chegamos. Eu não, eu sexto aí, daqui a pouco aí, sextou. 15 horas, ergue o braço. De aula. Como diz o... Não, aí não é bem às 15, mas sextou. Horário comercial. É, horário comercial. Ô, pessoal, e aí? Lula segue na China, foi lá, apertou a mão do Xi Jinping. Falou besteira. Falou Taiwan, Falou besteira. Eu quero já começar com o Lula na China e vamos começar então por Taiwan. O Brasil assinou uma declaração e essa declaração dizia o seguinte, aspas, Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Mais uma sinalização contra Estados Unidos, hein? Pois é, aí que tá o negócio. Se o acordo ficasse apenas no campo comercial, econômico, de investimentos, excelente, não dá para dizer não para a China tem muito dinheiro, a gente tem muito a ganhar com uma parceria comercial com a China, sem sombra de dúvidas. Agora, você foi para esse campo dando, o seu parecer a favor da China, dizendo que Taiwan deveria pertencer à China, você entrou já numa seara que não é sua. Você entrou na seara ideológica, entrou na seara geopolítica, numa questão que é muito complicada, muito complexa. Ali durante a Revolução Comunista, Taiwan se tornou independente, com o apoio do Ocidente, é uma democracia. Então acredito que o Brasil faz uma sinalização aí muito ruim e que desagrada o outro lado. Tem muita gente que fala, os Estados Unidos está enfraquecendo, etc. e tal. Os Estados Unidos ainda não é fraco. Os Estados Unidos ainda é a maior potência militar e econômica do mundo. Então, o Brasil tem que tomar cuidado, para não invadir esse campo geopolítico. E aí, Cabral? Dia 30 de maio de 2004, entrevista de Lula à TV chinesa. Eu acho que o Brasil, ao completar 30 anos de relações com a China, veio para dizer, olha, nós reconhecemos que uma só China, tendo por capital a cidade chamada de Pequim, afirmou o presidente, não reconhecendo Taiwan. Então ele pelo menos manteve o discurso, não pode dizer que não, que foi o mesmo discurso que ele teve há 17 anos atrás. 17 não, 19, né? Quase 19, vai fazer 19 daqui a um mês. 19 anos atrás, eu acho loucura. Tipo assim, eu não sei qual foi o acordo que estava por trás, se tinha obrigação de assinar esse documento ou não, para poder continuar relações, etc. Que nem Fernando Henrique, que assinou que a China era um país democrático lá na época dele. Então, não sei o que está por trás, mas não deveria. O certo é não dever, só que eu não sei o que está por trás dessa história, porque ele assinou, não assinou, se ele só declarou e assinou, não sei. Você acha que mas ele não deveria ter falado nada. Pode ter alguma vinculação? Pode. Assinar, não sai contrato. Não sai contrato não e sai investimento. Apesar que eu estava lendo a Folha de São Paulo, foram 15 coisas assinadas. Dessas 15, 14 não, mas 9, 10 são intenções. Não tem ainda nada concreto. Então, intenção de fazer programa de televisão junto, maluco. Pelo amor de Deus. Ir pra lá pra fechar contrato, pra intenção de fazer televisão junto, é não ter assunto, meu irmão. Literalmente não ter assunto. Eu vi esses protocolos aí, são 11 páginas, de intenções, mas tem muita coisa que é intenção que acaba já se traduzindo, estudo de viabilidade e tudo mais, não necessariamente você assina e já passa a valer a partir de amanhã. Sim, pode ser que nunca é o primeiro passo. É melhor ter a intenção do que não ter intenção. Isso, é o primeiro passo. Agora, se ficasse só nesse campo aí comercial... Que é mais do que normal. Tá ótimo. Aí você entra nessas questões de Taiwan. Às vezes eu acredito, Filipão, que o Lula, o sonho da vida dele tem uma frustração. O Lula conseguiu muita coisa, muito acima do que acho que ele
almejava, esperava. Ele é presidente pela 3ª vez do país, né? Enfim, é uma pessoa famosa mundialmente, rico, etc. Mas eu acho que ele tem uma frustração, Filipão. Ser uma espécie de novo Nelson Mandela, Gandhi, entendeu? Alguém assim, o guru da diplomacia mundial. Eu não sei, porque que ele tem que falar essas abobrinhas? Igual quando ele fala da Crimeia lá, não tem que falar disso. Chefe de Estado, fica quieto, né? O Brasil é um anão diplomático, fica quieto, né? Você não tem esse poder de barganha todo com esses outros países, né? A gente só tem a perder. Fica neutro e tira proveito dos Estados Unidos e da China. Ô Gani, mas o Brasil é o maior país mais desenvolvido da América do Sul. Não, eu concordo. Tem a sua relevância geopolítica, tem a sua relevância comercial, tem a sua relevância... Tudo bem, mas não pode se posicionar? Eu estou dizendo o seguinte, entende? Tá, o Brasil também não é tão peixe pequeno, celeiro do mundo, tal. Mas assim, do ponto de vista dessas relações diplomáticas, o Brasil não é o... Não está no G7. Não está no G7. Ele não é uma Inglaterra. Nem, se é que Inglaterra hoje também tem, né, apita alguma coisa. Mas não é Rússia, não é China. Depois que a rainha morreu também, perdeu grande parte da articulação. Não é Estados Unidos, não é França, né? França também. Ali, né? Então, não sei. É complicado. Eu acho que a gente só tem... É impressionante. O presidente, se falasse menos, o país ia melhor. Você vê, né? Tipo o Temer, fala pouco. Você vê? Não vira notícia. O Temer não fala, mas escreve, né? Escreve, muito bem, cartas, por sinal. Muitas cartas. Mas... O Alckmin, ninguém lembrava que o Alckmin era governador de São Paulo. Tem que falar pouco, ficar quieto. É que também tem a história de agrada um e desagrada outro, né? Pois é, mas... Aí eu acho que a gente estava agrada a China e desagrada os Estados Unidos. Dá para agradar a China sem desagradar os Estados Unidos, entendeu? A gente estava lembrando mais cedo que o Brasil, né, tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, principalmente agora também que tem o democrata Joe Biden no poder por lá, e Joe Biden foi um dos primeiros ali a colocar o Lula como um grande líder novamente. Pois né? Chamou para ir na Casa Branca. E aí? Ele foi um dos primeiros a telefonar quando ganhou. E aí, quando o Lula vai para a China e faz alguma sinalização que pode desagradar diplomaticamente, também isso pode... Pois é, de alguma forma. E aí que tá, ele tem um bom trânsito com o Partido Democrata. Ele não teria, por exemplo, com o Partido Republicano ou mesmo com o Trump, né? Aí já não tem muita simpatia ideológica deles, mas do Partido Democrata ele tem. Então, para quê? Entrar nessa, provocar num momento onde os Estados Unidos estão intensificando o apoio a Taiwan, né? Fica quieto. A gente já tem tanto problema para resolver e aí opina. Não há mais à toa. Isso aí. Se fosse só questão comercial, bola para frente. Bola para frente. Igual lá, o Bolsonaro com a Rússia, né? No meio, tá bom, o negócio do fertilizante, vou falar que tá bom, beleza. Mas não entra nessas de a Ucrânia deveria pertencer, não deveria. Não entra nessa que essa bola não é tua. Acho que foi o presidente do México. Sabe o que ele respondeu? A resposta brilhante. Ele falou: o tema é tão complexo que qualquer opinião minha poderá atrapalhar. Olha que resposta política excelente. Isso aí é um bagre ensaboado. Bagre ensaboado, né? Tem que ser Arthur Lira essa hora. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Isso, tem que ser Arthur Lira. Arthur Lira. Dá um carro, quer dizer, conversa e segue a vida. E vai embora. Tem também uma outra questão, né? Ainda nessa situação, que durante esse encontro que teve com Xi Jinping, o presidente Lula falou que ninguém vai proibir o Brasil de aprimorar sua relação com a China e que pretende uma expansão da aliança comercial dos BRICS também para quebrar a hegemonia americana.
mais um passo, né? A gente vê aí mais uma declaração, poxa, contra os Estados Unidos. Não que deva falar contra a China ou contra os Estados Unidos, mas também manter as relações, né? Manter a política da boas vizinhanças. Que o Brasil sempre teve historicamente, né? Essa política da boa vizinhança, de conseguir meio que agradar a todos, né? O que não é fácil. Então não vamos perder talvez um dos poucos ativos brasileiros, né, nesse campo geopolítico. Então, né, não entra nessas que a gente só tem a perder, não tem nada a ganhar. E ele já voltou de lá para não fazer uma besteira? Como? Ele já saiu da China? Não, ainda não. Eu acredito que só chegue no fim de semana, mas ainda não saiu de lá não. Deve sair só no começo da noite ou amanhã. Mas segunda-feira já está aí de novo, viu, Cabral? Já vai estar trabalhando aqui no Brasil. Falando em investimentos, que a gente viu aqui, pelo menos algumas das coisas que apareceram, né? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre o próprio dólar e o ministro Fernando Haddad. Mas desses investimentos que apareceram, a gente vê a Vale com uma possibilidade de construção de uma linha férrea, a retomada de compra de jato pela Embraer. A gente vê aprimoramento de investimentos na questão de grãos, que o Brasil tem bastante, e também investimento em infraestrutura, né, que a China poderia fazer um programa de parceria de investimento aqui no Brasil. Como que vocês veem essa possibilidade de entrada de dinheiro chinês aqui? Segundo alguns cálculos que eu vi, cerca de 50 bi de reais em investimentos. É uma magnitude boa? É pouco para ir numa viagem e trazer só 50 bi? Ou é muito boa? Vem 50 bi possivelmente? Como que vocês veem esses investimentos? Então, Filipão, 50 bi é um dinheiro expressivo, sim. Não acho que seja... 10 bilhões de dólares. Não é... 50 bilhões de reais? De reais, não. É um valor expressivo. Vamos imaginar que a PEC de transição... A PEC dos precatórios. Ela abriu 106 bi de fora do teto para poder viabilizar programas e gastar, né? Para aliviar nos precatórios e tal. Então 50 bi, não, dá para fazer muita coisa com 50 bi. Lógico que, né, sempre poderia ser mais e tal, mas bem utilizado, acho que tem é importante. O orçamento federal de saneamento do saneamento básico, tá? Ele beira 1 bi, quase 1 bi, um pouco menos de 1 bi. Porque aí é lógico que tem uma parte que é estadual, né, que deve ser a mais relevante. Mas 50 bi, por exemplo, eu acho que seria um baita investimento em saneamento, por exemplo. Poderia ser muito bem utilizado esse dinheiro. Eu não esqueça que deve ser, né, 50 bi de investimento inicial, fora manutenção, geração de emprego, etc. Né? Provavelmente deve ser 50 bi para largada. Tem o indireto também. Né? Aí tem o dia a dia depois, né? Então é um dinheiro... É bom, poderia ser mais, mas não tá ruim não. Para começo de governo tá ruim não. E também não tem o tempo, né? 50 bi em quanto tempo? Vai chegar agora? Vai chegar até o fim do mandato? Vai chegar quando, né? 50 bi. Também quando, e aí? É 50 bi quando? Porque às vezes eu vou, né? O pilantra, eu já tomei uns golpes assim, viu? Que é isso? Filho. Vou botar um negócio de curso e tal, impulsionamento, vamos botar aí tantos mil aí, vamos. Um dia! Em algum momento. E não aparece. Né? Isso aí 10 anos. 10 anos, um dia. 10 anos dá 5 bi por ano, dá 1 bi por... Né? Vou te convidar um dia pro Fazano, viu, Felipe? Um dia? Um dia. Daqui 80 anos. Faz aqueles caras. Passa lá em casa. Vamos tomar um café. No teu aniversário de 35 anos a gente vai no Fazano. Quando você tem? Já passou. Então lamento. Pois é. Pode ser no 35 de casado? Aí já vai, né? Boa, então, China... A gente falou do Lula na China, Lula Taiwan, e agora a gente volta para mais uma polêmica. Aí eu quero saber a opinião de vocês a respeito da história
do dólar, que a gente pincelou ontem, principalmente com falas do presidente Lula sobre o dólar, sobre a questão da hegemonia, a questão do dólar ser a moeda mais forte, como que está essa situação. E o ministro Fernando Haddad, que está na China, inclusive também junto com o presidente Lula, tentou contemporizar, né, essa questão, falando que os Estados Unidos segue como grande parceiro comercial do Brasil, moeda forte, que a transação que não vai ser em dólar são casos específicos, principalmente em questões de Brasil e China e alguns outros países onde essa relação possa se dar especificamente sem a transação do dólar. Que o Brasil não pode ficar escolhendo os parceiros, quem quer fazer parceria com o Brasil tem que aceitar e acha importante aceitar, e que não faz sentido se aproximar de um e se afastar do outro, por isso que ele minimizou essa situação do dólar. Cabral, como que você avalia essa situação, principalmente por Lula e Haddad estarem na China, estarem muito próximos um do outro, e um fala uma coisa um pouquinho mais para um lado, o outro tenta trazer um pouquinho mais para esse outro? Então, eu não sei aquele papo, né? Lula falando para o ambiente que ele se encontra, né? Se prevaleceu o discurso do Haddad, Lula falou no vazio e toca a vida. Se prevalecer o discurso do Lula, podemos ter problema de relações comerciais com os Estados Unidos. Não esqueça que a gente não é nada, a gente é 1% do comércio mundial, né? Então a gente é 0,0 gol. Tá, Brasil celeiro do mundo mas a gente é 1% do comércio mundial. Então tem dependência, mas dependência de 3, 4 produtos e mais nada. Então tem que ver o que vai prevalecer na prática. Eu acho que é Lula, que é Haddad. Eu acho que Lula falou para local, para sair da imprensa, seguir a vida, mas na prática continua muita coisa sendo feita com dólar, a não ser alguns acordos diretos, né? E aí, Gani? Então, veja, essa questão aí do dólar, ela é bastante complexa, né? Hoje, existe um movimento de alguns países tentando ter uma menor relação, uma menor dependência do dólar. É claro que os Estados Unidos, eles acabam tendo uma situação bastante confortável, porque o dólar é a moeda para comércio mundial, é uma moeda para os investimentos, onde todo mundo acaba tendo dólar, né, buscando o dólar. E os Estados Unidos conseguem, por exemplo, eles não precisam poupar, Filipão, porque o mundo poupa por eles, né? Todo mundo acaba investindo nos Estados Unidos, o dinheiro migra para lá, então o governo pode ser mais gastador, a população pode ser mais gastadora, porque tem poupança externa viabilizando isso. No pior dos mundos, eles emitem, geram uma inflação nos Estados Unidos e mundial para se financiar. Então eles têm uma posição muito relevante e o mundo quer se tornar menos dependente do dólar. Aí veio a questão da Rússia com a Ucrânia, e quando eles aplicaram lá tiraram a Rússia do SWIFT, né, a Rússia mostrou que era possível viver sem o dólar numa relação com a China que eles conseguiram. Agora, daí isso ir para demais países e outra, eu vou trocar o dólar e vou para o yuan, por exemplo, eu não sei se isso é possível e se os países vão querer isso, né? Porque todo mundo tem que concordar com isso. De qualquer modo, mostra um enfraquecimento, eu acredito, geopolítico dos Estados Unidos. Disso está vindo à tona, é um enfraquecimento geopolítico. Eu não sabia, até me falaram no almoço, quem que demonstrou essa preocupação nessa semana? Mr. Donald J. Trump. Sim. Numa entrevista à Fox News, ao Tucker Carlson, ele falou: olha, o nosso grande diferencial hoje, os Estados Unidos tem com uma arma econômica, é o dólar. Se a gente perder isso, acabou, né? E assim, a gente está meio que perdendo a Colômbia, a gente já meio que perdeu a Colômbia, estamos perdendo o Brasil, né? Fazendo uma crítica à política externa, concordo com ele, desastrosa dos Estados Unidos. Nessa entrevista, Gani, eu tinha até separado uns trechos aqui para comentar.
porque ele fala o seguinte, perdeu Irã, perdeu Colômbia, perdeu Brasil, perdeu Rússia. Taiwan, perdeu Rússia, uma parte ali da Europa também já não está mais tão alinhada, e muita gente pressionando para que o dólar perca hegemonia e perca valor e perca relevância, uma preocupação gigantesca. Dele, e imagino que grande parte dos americanos também, quanto republicanos e também aderentes ao discurso do Trump. E, enfim, isso mostra como ele faz a leitura do que está acontecendo no mundo. E se o dólar perder realmente a relevância, como que os Estados Unidos poderiam sair dessa situação? Olha só. Você tem, para justificar, né, o nível de equilíbrio de uma taxa de juros, eu posso fazer um modelo do lado monetário, onde eu faço ali o cruzamento da oferta monetária com a demanda monetária, isso vai determinar um nível de taxa de juros, certo? Mas não é só isso também. Eu tenho um outro equilíbrio que é poupança igual a investimento, certo? Se eu entender que a poupança não é apenas a poupança interna do país, e a poupança, o que é a poupança interna do país? Poupança do setor privado, das famílias e a poupança do governo, ok? Isso é a poupança interna, mas também a poupança externa. Então eu posso dizer, em economia, isso é uma lei, poupança interna, mais poupança privada, mais poupança do governo, mais poupança externa é igual investimentos. Certo? Para ter investimento eu tenho que ter poupança. Muito bem. Esse nível de poupança e investimento também determina um nível de taxa de juros, certo? A partir do momento em que eu diminuo a poupança externa, eu estou diminuindo a poupança, tá? Não dá para eu desenhar graficamente. Mas o que vai acontecer se essa oferta, né, é menor, se essa poupança é menor, a taxa de juros tende a subir. Então, esse é o ponto. Estados Unidos, historicamente, tem taxas de juros muito baixas porque tem poupança externa financiando aquilo. Agora, a partir do momento que não começam a usar mais dólar, começam a usar o yuan, e aí? Como é que fica essa poupança externa financiando os Estados Unidos? Financiando investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Financiando gasto nos Estados Unidos. Então vai ficar um ambiente mais restritivo, um ambiente mais recessivo para a economia americana, né? Com taxas de juros mais elevadas. Lógico, não estou falando que isso vai acontecer amanhã, não é esse o ponto, né? Mas esse é um cenário de médio prazo que é factível. É muito difícil fazer essa transação para o yuan, do dólar para o yuan, pelos motivos que a gente falou no programa de ontem, né? Você tem empresas aqui que têm fornecedores em outros países que não vão querer o yuan, que vai ter um custo adicional de transação. Não é só você aceitar, os outros também têm que aceitar, né? Os outros têm que aceitar, exatamente, né? E outra, né? E aí, eu vou ficar agora com o yuan, e se o governo chinês também resolve, sei lá, né? Não, mas a ideia é que o Banco Central, que um banco chinês faça todos os câmbios, né? Eles que vão ter reserva em real. E a gente não teria nada em yuan. Então a JBS receberia diretamente reais. Ia ter um banco chinês no Brasil que faria todo esse câmbio. Então significa que esse banco chinês no Brasil teria reserva em reais. Entendi. Mas de certa forma a gente também não está na mão do... Ele está na mão do spread. Mas aí só fechar o câmbio por fora, só dizer que é dólar. Autoridade monetária chinesa? Eu estou na mão do spread da autoridade monetária chinesa. O spread que ele vai dar em yuan real. Mas não em juros, nada disso, porque eu já vou receber direto na nossa moeda. Então, o único detalhe é o quanto vai ser o spread que vai fazer essa transformação. Se ainda vai valer a pena yuan dólar real ou yuan real direto. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente segue aqui com essa discussão e, inclusive, tem uma pergunta bastante importante aqui para fazer para o Gani e para o Cabral, mas é daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Continua com a gente.
BMC News, informação que gera valor. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market dessa sexta-feira, 14 de abril de 2023, 2 horas e 36 minutos. Deixa eu dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Gilberto Fulker tá por aqui, o Chocotino, o Fábio Moraes, Darkstone, o Adam Andrade, o MPK também por aqui, Perdicas, quem mais? O Regis Andrade. Regis Andrade, é sempre depois do intervalo comercial, Regis. Sem comercial não tem alô da galera. Atílio Felipe Neto também, o Raí tá por aqui. Quem mais? Olha, o pessoal fala muito, sempre as mesmas pessoas. O Pedro Viana, o Fiscal tá por aqui também, o Alex Wiper Dicas, o Áudio Motivacional Agamenon, Matheus Marcelino, Rosário Aquino, o Rubão Dantas tá sempre por aqui, o Perrone Brignoli, o Rogério, o Rosário, o Alex, também o Guilherme Torquato, o Rafael Freitas, por aqui o Isaías Santiago, o Rodrigo Lopes de Pirituba, um alô para todo mundo aí de Paris-Tuba, Devanir Vieiro, quem mais? O Isaías eu já falei, a Fernanda Marteleto deixando o seu olá. Também aqui o K, o Gilberto, o José Alberto, o François Martins, falando que chegou atrasado, mas chegou. Eu não vi a Lília, não vi a Rosemary, eu vi o Rui das Neves por aqui também. Eu vi o Josiane por aqui, a Fernanda Marteleto, eu já falei, o João Paulo Nicolo, o David Guglielmo, olha ele aqui, ó, muito tempo que eu não vejo o David por aqui, mas um abraço para ele, meu caro, meu grande amigo, e também o Rodrigo Martins. Pronto, já falei com todo mundo, já falei todo mundo que está por aqui e vamos então agora voltar à nossa conversa, porque o papo estava animado quando a gente estava falando sobre toda essa movimentação dos Estados Unidos, uma possibilidade, ou pelo menos uma visualização do xadrez geopolítico de que os Estados Unidos estão perdendo ali alguns parceiros, estão perdendo alguns territórios na geopolítica e que isso, claro que não é no curto prazo, mas talvez num pequeno, num curto ou na verdade num médio ou num longo prazo, isso pode acontecer, pode dar uma modificada na questão. E aí, eu já li algumas pessoas dizendo, alguns analistas, e já ouvi também alguns analistas dizendo que quando os Estados Unidos acabam se vendo um tanto quanto retraídos ou em vias de entrar numa recessão um pouco mais aguda, a saída, Alan Gani, é promover algum tipo de conflito, algum tipo de guerra. Você vê essa situação, como que isso traria benefícios para os Estados Unidos? É assim que acontece historicamente? Olha, infelizmente é assim que acontece historicamente, sim, né? Os Estados Unidos, principalmente aí pós-Segunda Guerra Mundial, eles se envolveram numa série de guerras, numa série de conflitos, que custou muito caro para a sociedade americana, tá? Existe uma visão ali norte-americana, tanto pelos democratas e quanto pelos republicanos, aqueles que são chamados de neoconservadores, né? Que seria a família Bush, né? A família McCain, dessa visão dos Estados Unidos intervindo em várias partes do mundo geopoliticamente com guerras, né? Se a gente analisar hoje a política externa norte-americana, é uma política externa bastante provocativa. Ela não faz nada para evitar o conflito, né? Muito pelo contrário, eu digo aqui, o Putin ele é errado em invadir a Ucrânia, mas os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada para evitar e muito pelo contrário, eles instigaram isso até o limite. Aliás, essa aproximação Rússia e China que mostrou para o mundo que seria possível um comércio sem o dólar, foi um tiro no pé que os Estados Unidos deu. Só foi possível por conta deste erro geopolítico dos Estados Unidos. Aproximou a Rússia da China e perdeu a Rússia
que durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo que ideologicamente contrário aos Estados Unidos, acabou se unindo aos Estados Unidos para derrotar a Alemanha nazista. Então, Filipão, o que eu vejo é que sim, isso é possível. Agora, em relação a Taiwan também, a visita da Nancy Pelosi a Taiwan também foi uma provocação à China. Então, eu vejo que os Estados Unidos, eles esticam a corda, tá? E aí é um risco. Há muitos conservadores nos Estados Unidos que criticam essa posição belicosa americana, beligerante americana, né? Que inclusive, porque você tem uma ala do Partido Republicano que é a favor dessa posição americana, né? Que acha que tem que ser assim mesmo, mas tem muita gente lá que fala que isso é extremamente custoso para os Estados Unidos. Como foi custoso a Guerra do Vietnã, extremamente custosa para a sociedade americana. E no final não conseguiu controlar a situação lá e bateu em retirada. Ah, mas é porque lá os hippies estavam fazendo lá protesto e é por isso que eles... Você acha que isso teve algum efeito? Você acha que a burocracia, o governo americano está ligando para isso? É porque era extremamente custoso e não estava tendo nenhum efeito prático, né? Outras incursões no Oriente Médio, agora essa também em relação à Ucrânia, não vejo que tenha sido uma política externa acertada. Por mais que eu admire internamente a democracia americana, acho que é o país que atingiu um nível de democracia que é um exemplo, né? Ou pelo menos já foi, não sei, para o mundo, mas em relação à política externa eu acho que deixa muito a desejar. E aí, Cabral? Concordo, não tenho a menor noção, mano. Agora eu dei um nó no Regis, hein? Porque eu critiquei os Estados Unidos. Agora eu dei um nó no Regis. Regis, você viu que eu não te bloqueei. E agora, hein? E agora, pra Regis? Correr? Agora ele bugou. Correr para as colinas agora. Ele tá dizendo, mas depende do ponto de vista. Que ele não soube responder, viu, Regis? É por isso. Tá certo. É isso. Pois então, porque a gente sabe que a indústria de armas, a indústria bélica americana também é muito forte. Muito. Né? Gerar conflito, seja interno ou externamente, acaba trazendo muitos recursos, claro, investimentos, né? A bancada da bala dos Estados Total. Unidos é muito operante também. Então tem o Filipão, eu lembro, cara, eu não lembro os números, acho que eu tenho foto disso, eu vou ver se eu acho. Uma vez eu fui, contar aqui uma digressãozinha, eu fui para New Orleans, e lá, para quem um dia for para lá, aliás, é uma cidade muito boa para música, comida, bebida, mas tem o Museu da Segunda Guerra Mundial lá, é um baita de um museu legal. E lá mostra assim, o início, calma que eu vou chegar onde você perguntou, tá? No início da Segunda Guerra Americana, quando os Estados Unidos, eles disseram que não iriam participar, que eles não iriam entrar, a indústria americana, comparativamente França, Inglaterra, era muito pequena a indústria, né? Aí, quando eles resolvem entrar, o lema era: vocês têm 6 meses para fazer uma indústria de guerra. E nessa indústria de guerra, só que a indústria de guerra não é só armamento, é alimento, é roupa para soldado, é medicação, né? É carro. A mobilização do país em torno da guerra foi uma coisa impressionante. E isso, evidentemente, que teve um impacto econômico, né? Então, sim, a guerra, muitas vezes, ela movimenta uma boa parte da indústria, né? Isso aí. Sem comentários? Não tenho a menor ideia. Então, a guerra gera emprego. Hã? A guerra gera emprego. Não tenho a menor ideia. Não acompanho nada disso, mano. Gera emprego. Teoricamente, gera emprego e gera até a venda, né, de coisas para os países também. Sim, que estão, total. Os aliados e tudo mais, acaba gerando. Falando em guerra, aí eu vou mudar de assunto com um gancho bastante duvidoso. E o fogo amigo
dentro do PT, com a Gleisi Hoffmann falando do arcabouço fiscal. PT pressionando o Fernando Haddad para evitar que o texto final da nova regra seja encaminhado com travas para investimento público. Então, o PT está pressionando bastante, né? Eles estão pressionando desde segunda e não fez preço nenhum no mercado. Acho que o pessoal está achando que Gleisi está falando vazio, sabia? Porque segunda-feira já começou. Cúpula do PT deseja não sei o quê. Nada. Ah, não sei o que, Gleisi, Zé Dirceu falou não sei o que. Nada. Gleisi, nada. Então eu acho que o pessoal estão falando vazio. Literalmente. Então, mas assim, não fez preço, a ameaça. Se segunda, terça ou quando vier o texto tiver um asterisco. Aí outra história. E aí? Aí pode mudar as condições de mercado, sim. Mas até agora, tanto é que a Haddad nem respondeu nada que perguntaram sobre Gleisi, nem os jornalistas nem deram atenção para ela. Nem para ela, nem para Dirceu. A imprensa meio assim, tá bom, segue a vida aí. Deixa falar sozinho. Deixa falar pro povo dela. Então, até agora, efeito prático nenhum. Segunda-feira na coletiva a gente descobre. Então, mas e se vier alguma trava, Dani? Alguma não trava, na verdade, né? Então, esse que é o problema, porque é o seguinte, investimento é desembolso, certo? É desembolso de caixa, tá gastando no final das contas, né? Não é gasto, né? Gasto para consumo, gasto para investimento, mas é saída de caixa. Aí significa que olha, você não está estabilizando a sua dívida, né? Você não está pagando, amortizando a dívida, o que você está pegando esse dinheiro e fazendo o quê? Investindo, ou você está emitindo mais porque você não tem trava para investimento, ou você está se endividando para investir. Então, de alguma maneira, ou aquela sobra você não está amortizando, você vai investir, ou aquilo que você não tem se endivida mais ainda, já que não tem limite, para investir. Investimento não entra na regra de ouro. Então, o que acontece com a dívida? Sobe, né? Sobe. E aí que é um problema. Agora, vai ter... Sabe qual é o meu receio? E o que vai ser conceito de investimento também? Então, porque isso daí, né? Que pode dizer que é tudo, né? Tudo. Estou investindo no funcionário para ele trabalhar para o bem do Brasil. Pois é. Exatamente. E aí, sabe qual é o problema? Qual é o meu receio? É o seguinte, né? Tudo bem. Tem essa pressão dentro do PT, em cima do Haddad. Acho que o Haddad não é louco o suficiente de comprar essa ideia. Mas o Congresso muda. Esse é o meu medo, Cabral. É o Congressão. E agora com o superbloco, então pode não vir... com a OTAN ali do Congresso que ele formou... Pode não vir no texto, mas ao pode longo vir nas do processo é um jabutizinho ali. Esse é meu receio, entendeu? Que venha via Congresso, né? Esse é meu medo. Mas qual seria o interesse do Congresso em colocar algo desse tipo? Gasto. For verba para deputado e senador infinita, né? Acabou o teto, verba infinita. Sem teto você pode gastar o que quiser. Em saúde, educação, investe nas suas prefeituras, né? Inaugura rua, inaugura coreto, faz 2 escolas e perpetua no cargo. Mas se dá inflação e juros, o problema é do governo federal. Não o meu deputado. Como a população tem dificuldade de associar, quem se ferra é Lula. Pode se ferrar a médio e longo prazo. Mais pra frente... E o outro presidente que assumir pode estar mais arrebentado ainda. Aí não cai juro nunca, né? Não cai juro aí esquece, nunca. né? Aí esquece. Esse juro que veio para 11 e pouco, esquece. Filipão, vai dar o que falar isso. Tem muito assunto aí. Na hora que e ele começar prometeu no 15 Congresso, dias, eu acho que Lira tá maluco. vai se chamar BMC Novela, porque vai ser uma novela isso daí, viu? Que nem foi precatórios, kamikaze, fim do mundo, né? Já teve de tudo aí. Agora, o que a Gleisi não consegue entender... Poxa, você viu, só uma ela melhorinha... entende, eu acho que ela faz de maldade, uma de loucura. Ela não é tão... Melhora do cenário externo. Assim. E um arcabouço, ok, nota 6 ali, você já viu o efeito que teve. Então,
pra quê? Aí vai lá, fala isso, aí... Deixa eu ver se ela tweetou algo hoje ou se ela tá calma. E quem teve a discussão, né, do Lindenberg Farias, o Lindinho, que brigou com o Haddad, né? Mas ele é o marido da Glaze, né? Então, fogo amigo Fogo também. amigo também, né? Entra na cota do fogo amigo. Da beligerância dentro de casa. Né? Porque quando a gente ouve alguém da oposição tecendo críticas e falando, dando sugestões ali um tanto quanto contraditórias, ok, a gente percebe que é papel da oposição, fazer a crítica que precisa ser feita. Agora, quando vem de dentro do próprio partido, inclusive, né, não é nem do bloco da federação ou, né, da composição da base, né, dentro do próprio partido. Sim. E isso acaba deixando a gente meio assim sem entender direito qual é o real entendimento. Porque assim, pelo que a gente está vendo até agora, o ministro Fernando Haddad, ele está muito certo na condução que ele acredita que é o correto, entendeu? Ele não está se deixando levar por algumas sugestões meio heterodoxas do partido e até mesmo do presidente Lula. Sim. Quando entra naquela questão de briga com Campos Neto, de meta de inflação, o Haddad, ele entrou numa linha e está indo na linha dele. Você sabe que eu tenho um texto, Filipão, que eu falo do Haddad, acho que em 2016 ou 2017 eu escrevi esse texto, tem que ressuscitar esse texto. O Haddad lembra, assim, todo mundo consegue imaginar o Haddad num PSDB, numa esquerda, né, uma social-democracia. Então ele faz parte já dessa esquerda, que é uma esquerda que tem lá suas pautas de costume, que ele tem, etc., mas que tem algum grau de responsabilidade fiscal, algum grau, né, de livre mercado. Oi? Como ele fez na prefeitura. Ele não foi bumba meu boi na prefeitura. De livre mercado, né, algum grau. Lógico, não é um liberal clássico, não é isso, não é um conservador, mas ele entendeu, ele essa nova esquerda, né, mais uma cara de PSDB, do que essa ala mais radical do PT, né, essa ala mais década de 80 do PT. Então ele tem mais essa noção de que, poxa, ele estudou economia, né, ele foi colega lá do Schwartzman, do Naércio Menezes e tal, que são grandes nomes. Então ele tem alguma noção que, puxa, também se eu perder o mercado financeiro, governabilidade, fora o peso do ministério, né? Na hora que você senta ali, meu amigo, né? E vem empresário, que é o que o Cantiuco falou. Não dá para soltar a rédea, Vem né? empresário, vem congressista, vem o próprio governo, vem o mercado financeiro, todo mundo falar com você. Você tem que entregar, não é fácil, né? Na hora que você senta ali, né? Então... Até porque para apertarem o botão ejetar rapidinho. Você sentou na cadeira. Cadeira, pum, né? Pisou fora da faixa, vem o ejetar ali e vai embora, né? E fora que é o seguinte, quando ele assumiu, teve muita desconfiança do Haddad. Até que quando tinha nome de Haddad, a bolsa caía antes dele assumir. Que o pessoal esperava Meirelles e o pessoal esperou quem mais? André Lara Rezende, Meirelles, Pércio Arida. Que eu lembro só esses três, rápido assim, de bate-pronto. Aí quando veio o Haddad, putz, vai vir um Haddad vida louca. Até que ele não veio vida louca até agora. Ele tá meio deixando o PT falar no vazio, com exceção de Lula, né? Mas Glaze, etc., falando no vazio. Mas dentro que é ele, mas pelo menos não tá aparecendo sendo os piores. E eu acho que ele tem um plano pessoal ali, não sei, entendeu? De, se eventualmente faça um trabalho razoável no Ministério da Fazenda, se ele sair do Ministério da Fazenda, ele vai falar, olha, você aí que também é de esquerda, eu sou essa esquerda que economicamente aceita um pouco mais de livre mercado, que um pouco mais de responsabilidade fiscal, não sou um liberal, mas eu não sou também ligado a esse pessoal, sou uma alternativa. Eu acho que ele tem pretensões a ser presidente da República e também isso
acaba sendo um freio para ele ter um Ministério da Fazenda também um pouco mais cauteloso, né? Maravilha. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso... Já? Sexta-feira, 3 horas? 3 e pouquinho ali, mas pra gente ir para as considerações finais e ainda ter o alô pra galera, falar pro pessoal apreciar com moderação e tudo mais. Sim ou não? Tem uma pergunta aqui. Gani Cabral, topariam ser ministros da Economia ou tá da louco. Fazenda? Não, Mudou o nome agora, tá ô louco. François. Ministério da Fazenda. Nem a pau. Não, você Gani? vai nada. Você Eu vou- estudou a vida inteira para chegar lá. Eu vou envelhecer. Agora, tem aquela coisa, né? Isso também deve ser legal. O cara não quer porque deve ser uma bucha. Todo mundo envelhece uns 30 anos. Só que é o seguinte também. Pô, é uma missão pro teu país, né? O que tá fazendo É uma missão, Paulo Guedes, a maioria deles lá? Eu acho que tem... Ele ganha por mês é o condomínio, mano. Eu acho Ele que olha também... que- olha o condomínio tá contra-cheque. pago. Chegou o contra-cheque. Ele deve botar até o condomínio dele dentro do Ministério da Fazenda. Que não é Ó, fácil. já paga aí direto Imagina, o você tem uma contra-cheque. baita ideia, vamos fazer isso. Aí toca a campainha lá, secretária. Tem uma pessoa aqui querendo falar com o senhor. Quem? Arthur Lira. Você já viu que não é tão simples fazer. Aí sai o Arthur Lira, toca a campainha de novo. Tem outra pessoa aqui querendo falar com o senhor. Quem? Renan Calheiros. Toca a campainha, tem outra... Você entendeu? É difícil, cara. É difícil. É complicado. Não é tão simples, né? E Aí vou- toca a campainha, Lula. Fala, vem aqui Você vai agradar jantar comigo aqui. Nossa. Fora que é 24/7, né? Puxa, o cara não tem um finalzinho de semana de nada. sossego. Imagina, isso aí O envelhece. celular dele já tocar o dia inteiro, mano. Loucura. E você, Cabral? Sim Eu ou não? aceitaria pegar a diretoria lá de política monetária do BC, só pra fazer leilão no meio do nada, tumultuar esse mercado. Quando tivesse o dólar peruca voa, ia meter leilão particular, ia direto no banco. Pá! Ia meter leilão só nele, mano. Aí o mercado não ia entender, ia ficar despirocado, ia cair o dólar. Muito compliance foi no gosto. Leilão amanhã às 10h30 da manhã, com a Petax que sai às 10. Que mané Petax que sai às 10, maluco? Agora, um cargo, acho que foi o Fernando Henrique que já falou isso, que é maravilhoso, sabe qual que é? Senador da República. Senador? 8 anos. E diz que lá tem aqueles embates, mas todo mundo se dá muito bem, todo mundo é amigo. Uma vez estava rolando um pau animal, ela é aquela de Alagoas, Heloísa Helena, com cola, mas pau, mas eu um lembro pau essa assim que eu pensei que ia sair no soco. Aí uns 3 dias depois eu vendo uma entrevista com ela, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Falei, o pessoal, o repórter perguntou o que foi. No amigo oculto do Senado eu tirei Collor, meu irmão. Aí eu tive que ligar pra ele pra ver o tamanho da roupa, a gente saiu pra almoçar. Eu falei, que inimizade é essa, todo mundo é mano? amigo. Que inimizade é essa? Eu tinha tirado o Collor do amigo oculto do Senado, meu É que irmão. não dá pra carregar tanto ódio e rancor durante 8 anos. Não, sem- não dá lá. Agora, eu imagino já que a Câmara o jogo é mais pesado, É que né? a Aí é Câmara mais são povão. 4 anos, muita gente para protagonismo. Senado são 81, 3 por estado. É isso Você tá aí. fácil ali. Câmara já é mais cotovelada. É que muita gente pra aparecer Dedo no são olho, 513 dedo no olho, pra arrumar um espaço spray na de televisão, pimenta, O jogo é entendeu? mais bruto ali, É, o spray negócio de é mais- pimenta. O O jogo é negócio mais bruto pesado. ali. O negócio é mais pesado por lá, então. Tanto é que você nunca ouviu falar no Senado de baixo clero. Não, Eu nunca ouvi escutar esse termo baixo acho que é clero até no Senado. proibido esse termo lá. Lá é a elite da elite, né? Não tem como. E fora que, não vou mentir, tem senador que eu nunca ouvi falar, mano. Tem senador pro Rio e pro São Paulo, já aconteceu que eu falei, quem é? Deve ser assim, o 20º suplente que foi saindo, surgiu a pessoa. E você nem lembra. Eu não sei se eu sei o nome dos 3 senadores de São Paulo. 3 senadores É que agora de São tem Paulo. o astronauta que entrou agora, mas também tem o que entrou no lugar do senador que morreu, Ah, é verdade, o de Major Covid. Olímpio. É. Que aí entrou o suplente dele, eu não Esqueci me lembro o nome, é verdade. Astronauta. Outro Serra. O
Giordano. Eu nunca Que é o ouvi suplente falar do de Majorano. Giordano, mano. E quem mais? E Mara Gabrilli, Gabrilli, que é do entrou agora. era do PSDB, não sei se ainda tá lá. Tô no Foram PSD As agora. 2 vagas que entraram agora. É isso Mas aí. você Ó, vê, vamos ver do meu Rio de Janeiro. Rio de Janeiro deve ser Romário, Flívio de Bolsonaro e Y. Quem é? Quem entrou junto aí? Só para Não, o filho de o Romário foi reeleito agora. o Flávio, que já tá lá. Já Ah, tá. no Rio, Carlos Portinho, o líder do governo, o líder do PL na Câmara no Senado, o líder da oposição atual. Portinho, que eu nunca tinha ouvido falar dele até Bolsonaro, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, Flávio Bolsonaro e Romário. Peixe. É isso. Aí você põe assim, Acre, Rondônia, você nunca ouviu falar de ninguém daquele maluco. Nada contra, o mano, você Acre, nunca eu ouviu lembro falar. só da Marina Silva, que depois saiu e aí assumiu o... Lição de Suplente dela. casa, decorado, Todo nome. mundo, os 81 senadores. Ó, os 3 senadores do Acre, Alan Rick, Tem um Márcio comentarista Bittar esportivo. e Sérgio que Petecão. Tem um Nunca falar comentarista de esportivo ninguém. que você gosta muito e ele deu uma técnica de memorização. Você fica pensando qual é o nome de todos os senadores, de todas as capitais, que isso treina a memória. Gostei. Vou utilizar Boa. isso daí. Putz, na escola faziam a gente decorar o nome das capitais de baixo para cima. de cima pra baixo. Isso aí treina a memória. É, isso ainda só- até hoje. Putz, isso aí eu já esqueci, por isso que é decorar. Eu sei, obviamente, de todas as capitais, mas Agora você pega assim o prefeito de São Paulo, muita gente não sabe quem é. Eu não sei o nome. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, muita gente. Que eu sabia que era o outro lá e foi. Esse do Covas. Enfim, vai ter chamado oral então semana que vem, os 81 senadores. Depois vão para os 513 eu deputados. e meu irmão sabemos os nomes de todos os senadores, de todos os estados. Pode perguntar. Você sabe? Eu e meu irmão, a gente decorou. Pode perguntar qualquer um. Pergunta pro meu irmão. Pergunta aí, um senador de um estado. Amapá, 3. Esse aí é meu irmão que sabe. não sou eu. Dalvi Alcolumbre, Lucas Barreto e Randolfo Rodrigues. Randolfo, esse Amapada Eu faz conheço barulho. 2, Davi e Randolfo, Lucas de Esse Barreto. faz barulho, o Amapá faz barulho. Mas é isso então, pessoal. Depois dessa sem graça, a gente E vai... Collor não tá senador. O Collor Perdeu. saiu, né? Saiu do mandato. Fernando Farias, será que é parente da família Farias? Farias, lá de PC. Renan Calheiros e Ele Rodrigo está sem Cunha. mandato, Tá né? sem mandato. Tá sem Ainda bem que mandato. tá acabando. Valeu, Pronto, obrigado. acabou, Assista acabou. com vocês agora Cabral, o podcast. bom fim de semana, bom Igualmente. trabalho. Tomara que você trabalhe muito. Gani, Valeu. tomara que você descanse muito. Obrigado, valeu. E eu vou apreciar com moderação. Valeu, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente na audiência. Inclusive, não se esqueça, você que está aqui conosco, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Falta pouca gente, mas pouquíssimas pessoas para a gente conseguir bater a meta de 480 mil inscritos. Então, continue com a gente. Continue com a gente inscrito no canal a partir de agora, é só ir lá, apertar o inscrever-se e também aproveita que já se inscreveu, também acione as notificações para sempre ficar muito bem informado e receber as notificações quando a gente entrar ao vivo ou publicar algum conteúdo bacana aqui sobre mercado financeiro. Continue com a gente, um ótimo fim de semana, a gente volta na segunda-feira a partir das 2 horas da tarde, um forte abraço, tchau!